Muito boa noite, pessoal. Hoje, 27 de agosto de 2022, 19 horas, estamos começando o primeiro Cinematografia Paraecológica, um programa de debate de filmes em parceria entre a Paraecológicos e a Comunicons. Eu vou chamar para falar com vocês agora o Amaury e a Ana Paula, que são representantes aqui da Comunicons, da Escola de Roteiros Evolutivos Assistenciais, Escreva. Amaury, boa noite. Boa noite, Luciana. Queríamos dar também as boas-vindas a todos em nome da Comunicons, né? Essa é uma atividade em parceria, então, né, da Pré-IC Paraecológicos e da Comunicons, que é a Associação Internacional de Comunicação Conscienciológica, né? Lembrando que a gente está fazendo pela Comunicons essa parceria através da nossa Escola de Roteiros Evolutivos Assistenciais, que é um programa permanente aí, né, que nós já tivemos uma primeira edição e vamos dar início agora à segunda edição, né, da Escola de Roteiros Evolutivos Assistenciais. Então, se insere dentro dessa atividade da Comunicons, né? Então, a gente depois vai, ao final aí, dar mais detalhes, conversar mais com o pessoal a esse respeito, mas a gente aqui, né, tem tudo a ver essa atividade no sentido de que nós vamos trabalhar um pouco aí a questão das narrativas, né, vamos fazer uma análise aqui da história do filme, né, vamos fazer aqui uma interpretação também das mensagens mais profundas aí do filme. E a gente escolheu, esse filme foi escolhido a dedo, porque já que, né, é essa intersecção entre o processo cinematográfico e o processo paraecológico, a gente julgou que era uma boa escolha aí, né? E vocês, ao final, vão poder dizer para a gente se foi ou não foi, né? E aí eu queria passar para a Ana também, né? Dar sua mensagem inicial aí. Legal, bom dia. Aliás, boa noite, pessoal. Legal estar aqui com vocês também. A Luciana fez esse convite, né, para a gente, através da Escreva, fazer o debate aqui sobre produções cinematográficas correlacionadas ao processo da paraecologia, né? E bacana a gente poder trazer aqui coisas que a gente trabalha na Escreva, que tem como intenção fazer produções audiovisuais com a temática conscienciológica, né? Com a temática relacionada ao paradigma consciencial. E não necessariamente é uma coisa totalmente evidente ou explícita, né? O paradigma consciencial ou a consciencialidade na produção. É o caso dessa obra aqui, que ela não fala de conscienciologia, mas tem várias coisas aqui que a gente pode correlacionar, né? E é uma forma de promover o esclarecimento também, né? Promover de uma forma massificada para uma quantidade grande de pessoas o esclarecimento sobre princípios evolutivos, sem necessariamente estar falando de neologismos da ciência da hard, né? Ciência hard, assim. Quem quiser depois se envolver, aí tem outros meios, né? Outros processos, mas é uma oportunidade de abrir, né? De captar aí os intermissivistas e outras pessoas que tenham as senhas para identificar as verdades relativas de ponta, né, da conscienciologia. A intenção é a gente fomentar, né, a cultura paraecológica, a cultura da responsabilidade planetária. Então, é uma atividade cultural, é para ser, né, uma atividade ao mesmo tempo reflexiva, mas também de lazer, também divertida, né, que não tem cara de aula, é um bate-papo. Então, vocês todos que estão presentes aqui também sintam-se bem à vontade para se colocar, para opinar, para participar. A gente vai fazendo a análise com as lentes aí da cinematografia por parte da Comunicons, né, o olhar da comunicabilidade conscienciológica, e a gente vai dialogando aqui com a paraecologia, procurando entender como que as múltiplas relações entre as consciências e a energia podem ser exploradas, entendidas, analisadas aí a partir do estímulo do filme. Então, boas-vindas a todos, obrigada Ana, obrigada Amaury, obrigada Comunicons pela parceria e especificamente a Escreva. Quem gostaria de começar aí?
A gente, lembrando que esse é um evento que pretende ser mensal, né? Então, a gente vai ao final aqui já divulgar qual vai ser a atividade do final de setembro aí, a data direitinho e qual o título que a gente vai trabalhar aí também, né? Eu acho assim que nós estamos aqui numa quantidade de pessoas boa aí, né? Que dá para a gente até ouvir um pouquinho o pessoal. Eu gostaria de saber, assim, primeiro, né? Não obviamente a gente indicou que as pessoas assistissem o filme. Algumas pessoas podem até já ter assistido, né? Outras não. É um filme aí que está nas plataformas de streaming aí na Amazon Prime Video, né? Então, eu queria ouvir um pouquinho qual que é o interesse das pessoas aí, dos participantes. E se conseguiu assistir o filme, né? Porque aí, dependendo também de quantas pessoas assistiram o filme, a gente vai aprofundar ou dar mais detalhes, né, do filme, em função aí de quem não é obrigatório, né? A pessoa pode participar do debate sem ter visto o filme. Mas se mais gente assistiu, a gente consegue falar até com mais detalhes, né? Alguém gostaria de dizer aí se viu o filme, se gostou, como é que foi a experiência, né? Ou se não viu, para a gente poder balizar aí a nossa discussão. Acho Eu que vou, ninguém vou vou viu. fazer um comentário só, Mauri, Sim, porque assim, eu comecei a assistir o filme acho que faz uns 2 meses, né? De início, como eu não conhecia, né, o histórico, eu falei, bom, eu vou assistir um filme, apareceu, eu comecei só até a primeira parte, depois eu parei. Aí tá. depois eu vi que ele faria parte, né, do nosso evento, falou, opa, tem alguma coisa que eu estou deixando passar. Sabe quando você assiste um filme só para ver a paisagem? Então foi de Uhum. início assim, então não me chamou tanta atenção, né? Falar mais um filme, né, da era lá dos Cavaleiros. Aí depois eu vi algumas críticas antes, né, para poder me balizar, aí comecei a prestar atenção. Ótimo. Então foi por Legal. isso, Mori, que eu assisti até o final, comecei a questionar algumas questões e ver, né, com outros olhos. Acho que isso é importante, a gente assistir um filme, não só aquilo que está passando, mas o que é que está por trás daquilo, qual é a mensagem, né? Então aí eu assisti até o Exatamente. final, então, claro, o debate é para a gente enriquecer mais, né? Se a minha percepção foi somente aquilo ou tem mais coisas que eu não percebi. Então acho que o debate é importante Exato. que enriquece, né? E traz mais conteúdos da mensagem, né, que o filme tentou passar para a gente. Então essa é a minha Isso aí. percepção. Muito bom. A Elisa quer comentar alguma coisa aí também. Levantou a mão ali. Pois não, Elisa? Acho que congelou. Elisa? Oi, oi. Boa noite. Eu assisti o filme semana passada junto com a Lu, e aí ela comentou que ia ter o debate, então eu tentei entender, tentar ver com outros olhares também, mais amplos e tudo. Eu achei interessante, e a parte que comenta não, né, que dá para perceber as mudanças na consciencialidade do ator lá principal, papel principal, a questão da covardia, da coragem e tal, mas assim, eu não consegui conectar muito com a questão da paraecologia, só se fosse da questão do, vamos dizer, do holopensene dele, não com questão de meio ambiente multidimensionalmente falando. E, bom, é isso, por enquanto. Mas achei o filme interessante, de qualquer maneira. Beleza. Vamos ver se tem essas relações mesmo, né? Vamos discutir isso aí, exatamente. Essa é a ideia, né? Gabriel, qual é a tua história aí? Bom, eu terminei o filme ontem, né? Eu não conhecia também. Eu achei um filme, assim, que se você assistir ele sem nenhum contexto, fica um filme um pouco confuso, porque não define o objetivo do filme logo no início, né? Então ele vai lá, propõe o jogo, mas qual que é o objetivo do jogo? A gente fica meio aberto, assim, não sabe. Uhum. Então, se você assistir ele sem contexto, fica um pouco confuso e você vai entender só depois, no fim, né, quando acontece todo aquele trama. É, achei um filme muito interessante e na questão da parapsicologia, o que eu mais percebi ali foi as interações que ele foi tendo, assim, ao longo do processo dele, né?
Então ele foi encontrando várias pessoas, tendo alguns desafios, até algumas assistências ali naquele momento na caminhada dele, né? Então, assim, bem resumindo, eu achei um filme bem interessante. E acho que esse debate vai ser bem interessante também aqui pra gente. Isso aí. A Catherine quer comentar alguma coisa? Ou a Adri também, que chegou agora. Boa noite, Adri. Vocês conseguiram assistir o filme? Ou vieram para o debate depois vão ver o filme? Qual que foi a estratégia, né, de vocês aí? Então, boa noite, né, a todos Aí e a gente todas. também Boa não dá noite, muito Maurício. spoiler, né? Quem não assistiu, se tiver alguém que não assistiu, a gente não fica dando muito spoiler. Se bem que vai ser difícil não dar spoiler, mas tudo bem. Vai. Então, eu não assisti o filme, né? Tá? Mas vou assistir depois, não tenho problema com spoiler. Não. Perfeito. Então, Então, vim para o tudo debate certo. mesmo. Muito bom. Eu, Ótimo. eu assisti o filme, mas não tenho nada para falar no momento, não. Tá bom, então tá jóia. Beleza, então já deu para ter uma noção aqui, né? E aí a gente vai começar aí com uma contextualização, né, inicial, assim como a gente normalmente faz com debates em cima de filmes, né? Então, normalmente a gente começa falando aí da ficha técnica do filme, né? Então, até para quem quiser também depois, isso aí vai ficar, essa gravação depois vai ser disponibilizada aí no YouTube, né? Mas quem quiser também tomar nota, né? Às vezes a pessoa toma nota aí no debate e tal. Gabriel, ia comentar alguma coisa ou você não tirou a mãozinha levantada? Ah, agora sim. Eu esqueci. Então tá, então o título original é The Green Knight, né? É um filme recente, é do ano passado, né? Uma produção aí que foi realizada pelos Estados Unidos, Canadá e Irlanda, uma duração de 130 minutos, 2 horas e 10, né? Uma longa-metragem aí. A direção do David Lowery e o roteiro é dele também, o David Lowery, e ele também foi o chefe da edição, né? Então a edição também é assinada por ele. Então aqueles projetos na cinematografia, aqueles projetos mais pessoais, né? A pessoa tem um envolvimento maior aqui. Quando tem direção, roteiro, edição, né? Então é um projeto caracteristicamente mais pessoal aí, né? O elenco é o Dev Patel, que é aquele ator de origem indiana, né? Alicia Vikander, tem o Sean Harris, que faz o papel do rei, a Sarita Choudhury, que faz o papel da mãe do Sir Gawain, né? do cavaleiro. Direção de fotografia do Andrew Palermo, a produção é de 3 estúdios aí, né? Sailor Bear, Brown Studios e A24, e a distribuição é pela Showtime, tá? Então, é um filme aí, uma superprodução aí, né? Uma produção bem caprichada aí, que está pela Amazon Prime, né? Então você consegue assistir pela Amazon Prime. Muito bem. Então a gente queria, depois dessa ficha técnica aí, contar um pouco da sinopse do filme, né? Então a sinopse é a seguinte: na noite de Natal, o sobrinho do rei, né, um cavaleiro, né, jovem e valoroso lá, Sir Gawain, ele aceita o desafio proposto por um misterioso Cavaleiro Verde, que a gente vai ver, né, que seria ou quem seria esse Cavaleiro Verde. Mas surge aquele personagem misterioso e faz um desafio ali para todos os é um poema arturiano, né? A origem é do ciclo do rei Arthur, então se dá no contexto das histórias do rei Arthur e os cavaleiros da Távola Redonda. Então surge aquele cavaleiro misterioso, Cavaleiro Verde, e desafia todos os cavaleiros do rei e o rei, né? Falando, olha, a gente tem aí um desafio, e a partir daí o Sir Gawain aceita aquele desafio, mas ele vai iniciar uma jornada que ele vai ter que provar o seu valor perante a família dele, o reino e perante ele mesmo, enfrentando desafios aí que vão definir o seu caráter em última instância, né? Então essa é a sinopse aí da história. E aí, o que acontece, né? Uma coisa que é importante a gente pontuar aí para todos, né?
A origem, né, a gênese dessa história, ela é mitológica, né? É uma lenda medieval, né, que foi colocada na forma de um poema, né? Então, ela vinha numa tradição oral, né, desde tempos lá imemoriais, e aí foi colocada na forma de um poema. E aí, aquilo ali é muito bem documentado, né? A partir do século XIV, você tem esse poema escrito, tem manuscrito dele, inclusive, e a partir dali ele foi... É uma das histórias bem documentadas e bem estudadas aí, e se chamou Sir Gawain e o Cavaleiro Verde, né? Sir Gawain e o Cavaleiro Verde. Então, a partir dali é que a história do filme ela tem origem, né, nesse poema do século XIV, né? A Ana quer fazer um comentário? Sim. Para começar já a contextualizar questões conscienciológicas aí, esses poemas, né, arturianos dessa época da Távola Redonda, e muitas tradições orais também dessa época, não só arturiano, mas vários também, qual que era a função, né? As pessoas não liam, não tinha muito acesso a livros nessa época, né? E mesmo que tivesse, a maioria não era alfabetizada, e essa tradição oral ela era usada para contação de histórias, que tinha várias funções e funções sociais, né? E a função social, uma função importante, era o de passar princípios, comportamentos, o que se desejava, né, de um grupo, né, o que era aceito, o que não era aceito, o que era certo, o que não era. Então, buscava promover alguns marcadores sociais do que se pretendia, né, de convivência e tal. E tem uma coisa interessante logo no começo do filme, que quando tem, então, o encontro ali na Távola Redonda, e o Gawain chega ali, e o rei Arthur começa a conversar com o seu grupo, o grupo que está ali na festa, e ele pergunta, alguém trouxe alguma coisa que queira contar, algum poema? Ele mesmo fala como que essa tradição oral acontecia. É como se fosse um Inception, né? A gente tá vendo um filme sobre esse tema, né? Sobre um poema que foi escrito e era contado na tradição oral, e o rei Arthur, no começo, ele chama para ver se alguém tem ali uma história para contar, que é como a gente se encontra para ver filme hoje, né? Se encontra para ir no teatro, se encontra para ver um espetáculo. Naquela época, pessoas se encontravam para ouvir histórias desse jeito, né? E era através de versos, né? Versos que contavam essas aventuras. Às vezes eram declamados e às vezes tinha música também, né? Eram tocados e cantados. Né? E mais para frente um pouquinho, já com Shakespeare, né? E antes até eram representados também às vezes, né? Ali, aliás, vocês veem representação no filme também, né? Os bonequinhos lá, que depois começam a contar essa história, a história acontecendo e já sendo distribuída, né? É metalinguístico tudo isso aí, né? Tanto o convite do rei para contar as histórias, como o teatrinho de fantoches ali, né? Exatamente, metalinguístico. E assim, quais os comportamentos, né, que estão sendo valorizados com esse conto, né? Qual que é se a gente fosse falar, qual é a mensagem que se pretende, né? Qual a mensagem que se queria que as pessoas reproduzissem como o certo de se fazer, né? O que é o desejável de comportamento. Então, por ser ali de cavaleiros e tudo mais, né? Dá para a gente ver o arco dramático, o arco de mudança do personagem, que ele começa ali com dúvidas se ele está preparado ou não está preparado, ele não está muito querendo, né, assumir as coisas, é impulsivo, e a gente vai vendo esse arco dramático acontecendo com ele ao longo da história. E várias situações que ele passa de desafio ao longo da história, que vão trabalhando certas características de comportamento, de personalidade dele, né? E aí, na tela aí vocês podem ver uma ilustração que é do manuscrito mesmo do Sir Gawain e o Cavaleiro Verde, né? Então aparece aí na parte de cima ali o Gawain, né? Junto com o rei Arthur ali, com a rainha, com a Guinevere, né? E um outro personagem ali, um outro cavaleiro, provavelmente. E embaixo aparece o Cavaleiro Verde já decapitado e segurando ali a cabeça, né?
e o Gawain com o machado ali, né? Então, esse aí já é do próprio manuscrito isso aí, né? Então e por ter sido escrito e ter sido bem preservado aí nesses 700 anos aí, ele foi muito estudado esse poema, essa história, esse poema, essa lenda foi muito estudada, gerou muitos debates acadêmicos e tal, muitas interpretações também. Então hoje nós vamos ver aqui algumas interpretações, mas a lenda ela tem essa característica, a história, né, da lenda, além de, como a Ana falou, ditar algumas normas de conduta social, ela também apresenta aí possibilidades das pessoas aplacarem algumas dúvidas existenciais, encontrarem sentido em algumas coisas que elas estão fazendo, né? Então, a lenda também tem esse componente psicológico, o simbolismo da lenda, né? E a gente vai ver isso, porque a história ela tem o aspecto paraecológico aí, como nós vamos ver, mas ela tem também o aspecto individual, subjetivo do personagem principal, que é o cavaleiro, né? Da Távola Redonda, o Sir Gawain, aí que é o personagem, o protagonista, como a gente chama aí no storytelling, nas histórias aí, de maneira geral, né? Bom, a Lu quer comentar? Quer falar? Pode ir lá, vai lá. Não, era só complementando, né, isso que você está trazendo agora, eu queria lembrar, porque não sei se todos estão familiarizados com isso, né, mas as histórias da tradição oral, elas têm essa característica, né, as lendas, os mitos, essas histórias que sobrevivem séculos, às vezes milênios, e que são simplesmente contadas, né, elas têm essa característica de estar atendendo a necessidades sociais, culturais, psicológicas de um grupo, e elas sobrevivem historicamente enquanto elas cumprem essa função, enquanto de algum modo elas servem para que as pessoas se espelhem, se identifiquem, reflitam sobre si mesmas, sobre o significado delas na vida, né, o significado da vida para elas, o lugar delas no mundo, os problemas que elas têm, e aí esses dilemas que são transversais à humanidade, né, que não são de um indivíduo, mas são da condição humana, né, um chamado a resolver um problema, um posicionamento, uma série de coisas que todos nós passamos em diferentes momentos, sob diferentes circunstâncias, eles são típicos das histórias, né, de tradição oral, é como se fosse um jeito das pessoas contarem sobre o que elas estão passando e ouvirem como outras pessoas resolveram aquilo. E aí a gente tem a sorte de algumas dessas histórias terem sido registradas também por escrito, o que nos permite estudá-las, né, sob uma outra ótica hoje em dia. Assim, dos antropólogos e do pessoal que estuda mitologia, né, do ponto de vista psicológico, essa questão da sobrevivência da história como um recurso, né, da intraconsciencialidade, um recurso da coletividade que não é só cultural no sentido de vamos passar as normas de comportamento dessa época, mas é também existencial, num certo sentido, né. Aí, Ana queria falar. Sim. E aí entram os arquétipos, né? Mas aí eu queria até conectar essa questão da contação de história com o seguinte: lá na época que isso era contado oralmente, bom, o livro, o primeiro registro escrito foi 1400 alguma coisa, ou 1500, 1400 alguma coisa. Mas isso oralmente já rolava antes, né? Já é uma história que vai acontecendo, vai sendo recontada e tal. O contexto daquela época, vamos supor 1200 e tal, se você se transporta para aquele lugar, né, para aquela época, o contexto é outro, as demandas são outras, né, a realidade é uma outra. A Inglaterra, por exemplo, estava começando com a questão do cristianismo ali, né, se expandindo, né, dentro da região ali. Então, está reforçando valores da época naquela época. Só que a história ela é tão interessante, ela representa isso que a Luciana está falando, né? Representa arquétipos, quer dizer que são lutas e questões que transcendem um único indivíduo. Ela é transversal, ela tem a ver com a nossa condição humana. Então, como ela é muito arquetípica,
ela acaba se reproduzindo, o arquétipo se reproduz em outros contextos também. Então, essa história ela foi recontada muitas vezes, modernamente também, tem um monte de filmes sobre a mesma história, ela foi já reescrita também de outras maneiras, e esse é um filme, então, do ano passado, esse ano não, do ano passado, né, o filme, e aí ele está num contexto diferente, né? E aí, nesse contexto diferente do ano passado, que a gente pensa aí, né, gente? Nós estamos em pandemia, foi no processo da pandemia que foi filmado, inclusive, o filme. Nós estamos com as questões ambientais. Então, as mensagens e é legítimo a gente imaginar que o que o diretor está querendo passar com essa história recontada agora, nesse contexto, é uma outra coisa. Quer dizer, é uma coisa adaptada ao contexto de hoje. Então, essa que é a brincadeira da gente fazer agora, então, uma análise metafórica, né? Do que afinal, quais são esses comportamentos e esses desejos, né? De reflexão que o diretor, o Lohr, queria que a gente fizesse a partir dessa metáfora desse filme, desses arquétipos desse filme. Exatamente, né? Como a professora Luciana e a professora Ana colocaram, né? Tinha lá um espírito da época, tinha uma função e uma situação, mas pelo fato de ser uma história, uma forma de uma lenda, ele tem interpretações abertas, ele tem possibilidade. A história às vezes é aberta também, né? E tem versões diferentes, né? Então aqui voltando aqui, né? Só para vocês também terem uma noção, né? As diversas representações do Cavaleiro Verde em diversas épocas e contextos aí, né? Então ali você tem até outros filmes ali, o filme de 1984 ali, onde o ator Sean Connery fazia o papel do Cavaleiro Verde, né? Ali embaixo também, ao lado do Sean Connery, tem uma representação de 100 anos atrás de um livro que também contava a história do Cavaleiro Verde, né? E ali é o desenho dele, né? A própria representação aí do Cavaleiro Verde que a gente vê no filme, né? Do Lower, que é um ser meio... Primeiro, ele é muito misterioso, né? A gente não sabe direito, e eles também não sabiam direito o que era o Cavaleiro Verde, né? E tem esse mistério envolvendo. E aí, dependendo da versão, como a Ana colocou, você tem diversas possibilidades lá. Então, você tinha, por exemplo, a figura do Green Man, né, que era um ser vegetal, que aparecia em muitas pinturas, né, da época medieval. Então, ele era meio comum aparecer em pintura, né? Aquele ser meio ser humano, meio vegetal, né? E ele também remete a uma tradição celta, né? Que é muito mais antiga, pagã, né? A gente sabe que a cultura celta era muito conectada à natureza e principalmente às árvores, né? Basta lembrar que o horóscopo celta, né, é com árvores, né? As pessoas têm árvores no lugar né, de acordo com o seu nascimento e com a sua personalidade, né? Então, tem também essa tradição celta, que é ali da época do ciclo das histórias arturianas também. E como tem o cristianismo também sendo introduzido e tomando tração, tomando força, tem certas pessoas que interpretam o Cavaleiro Verde como a personificação do diabo, né? Porque ele chega para cometer uma tentação, né? Não só no Sir Gawain, mas em todo o reino né, de Camelot lá e dos Cavaleiros da Távola Redonda. É ele que chega lá e propõe... Então essa história aí que ele traz, esse desafio que ele traz, na verdade ele está querendo testar todo mundo ali, né? Bom, vocês falaram que vocês são bons, honrados, né? Fraternos e tal, então tá aqui a prova. Vamos ver o que é que vocês fazem com a prova que eu estou oferecendo aí, né? Tá certo? Elisa, quer colocar alguma coisa? Sim, eu estou falando aqui junto com o Nilo, ele que vai falar. Vou só complementar. A gente está aqui no mesmo computador.
Então, uma questão que todo é passa um tanto rápido durante o filme, não é um cavaleiro ainda. Ele Ixi, está querendo tá chegar falhando um lá, pouquinho então a ele tua está no fala. desenvolvimento. E a mãe dele Tá cortando, Nilo, não estou então conseguindo te vamos lá, ouvir. tentar de novo. Então, peraí, vamos Peraí, colocar o enquanto o cabo Nilo aqui, vai vamos ver. pegando o cabo, deixa eu fazer um comentário aqui. A gente pode lembrar também que essa foi uma prova lançada na noite de Natal, né? Isso. E a noite de Natal tem simbolismos múltiplos. Então, a gente está num período em que a cultura celta e os resquícios do paganismo ainda existem, ainda estão buscando sobreviver, mas, ao mesmo tempo, está o cristianismo buscando dominar, né, culturalmente ali a cena. É uma disputa não muito pacífica, nem metafórica culturalmente, nem literalmente, fisicamente, né? Tem momentos que existem confrontos, conflitos, guerras mesmo, tem momentos que são perseguições, tem momentos que são disputas simbólicas, de significado, e o fato de ser a noite de Natal representa, né, um pouco essa disputa simbólica, assim como essa imagem à esquerda que está com o cavaleiro com chifres, né, aludindo aí ao diabo, é uma interpretação simbólica que está querendo ganhar espaço e que ela vem do cristianismo, enquanto essa que é trazida no filme, para quem não assistiu o filme, esse que está o rosto em destaque, ele tem muito mais uma cara de árvore e é muito mais uma representação ligada aos celtas, né, e às culturas de culto à natureza de modo geral. Então, depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso, acho que o Nilo já conseguiu conectar o cabo, mas eu queria lembrar que a noite de Natal representa o nascimento de Jesus Cristo dentro da cultura religiosa cristã, né, mas ela é também o solstício de inverno para as culturas pagãs. E essa substituição de um significado por outro, ela vai acontecer não só com essa data, mas com várias outras, com todos os nossos feriados, né, a gente poderia dizer, modernos, e intencionalmente na tentativa de criar novos sentidos para as pessoas em relação àquilo que elas dão valor, aquilo que elas interpretam, que tem significado para elas. Então, mais para frente a gente pode falar um pouquinho disso. Você conseguiu, Nilo, arrumar o cabo? Vamos lá? Vamos tentar, Nilo. Vamos lá. Estão escutando agora? Tá tudo ok? Sim, melhorou. Então vamos lá. Então, aproveitando o gancho da Lu, então, continuando, realmente no Natal ou no solstício, se vocês perceberem, a bruxa, que seria a mãe do Gawain, que na realidade eles não falam, mas fui correr um pouquinho atrás, se não me engano, é a Morgana Le Fay, certo? Que também é uma personagem bem grande da lenda do Rei Arthur. É E a antagonista do Rei Arthur, na verdade, né? na realidade, se você vê a história, mesmo que eu gosto um pouquinho, você vê que os dois têm os seus lances, tanto é de que ela, se não me engano, ela era tida como amante do Merlin, né, alguma coisa ali, tipo, e irmã, né, Irmã, exatamente. do Mas rei Arthur, é ela que lança os desafios, né? As provas, né? Pro que Arthur. era a questão da mulher contra o homem, toda essa coisa colocada. E se você colocar, ela que lançou, ela que cria o feitiço que Ela que evoca, né? que invoca o Cavaleiro Verde, certo? E a partir do momento, quando chega no fim do filme, o filme é meio que chato, moroso e tem uma, como é que eu vou dizer assim, ele é bonito, tem várias cenas muito bonitas, tal, mas chega algumas
uma maneira de trabalhar o filme e tal, que chega a ser enfadonha de você ficar esperando acontecer, coisa, né? Eu assisti junto com a Lu, eu brincava no meio do filme um pouco, olha, vai ficar até o ano que vem naquela posição, mas fora disso, quando ela chega, no meu modo de entender, era como se ela tivesse justamente empurrando o filho dela, certo? A sair daquela morosidade, daquela situação que ele estava, certo? Tanto é que no final você vê que dá tudo, tem uma reviravolta lá nas ideias, ele fala, não, peraí, não vale a pena viver essa vida que eu quero, eu tenho que viver uma outra, certo? E aí ele aceita o desafio e não fica muito bem entendido o que acontece com ele no final. A gente espera que seja melhor, mas assim, como é uma história que não tem um começo, meio e fim, vamos dizer assim, direito, porque é contada, pelo que eu entendi, acho que quem criou o filme, o roteirista, etc e tal, fez um milagre lá para mim, no modo de entender. A gente tem que observar, né, como a Ana colocou, que esta é uma nova versão, uma nova visita à história e à lenda, né? Então, tem ali as suas liberdades, é um filme de ficção, é uma obra de fantasia, vamos dizer assim. Agora, a gente pode dizer, em relação ao gênero, né, a gente estava até discutindo e falando antes, que ele é a chamada trama de maturação, né, como se diz, onde o herói ele vai passar por uma série de transformações e ele emerge lá na frente diferente, muito mais maduro do que ele começou, né? Aliás, a gente observa justamente isso no filme. Na lenda mesmo, né, na história original, Sir Gawain não é um aspirante a cavaleiro, ele é um cavaleiro já. E ele vai, então, sair na quest, que se chama, né? Na demanda, né? Para enfrentar ali o Cavaleiro Verde e honrar a sua palavra que ele deu, né? Então, isso é que é a atemporalidade da história. Por que a gente se identifica e a gente quer saber o que vai acontecer com o personagem? Até certo ponto, a gente está interessado em saber, né? Será que ele vai ser decapitado? Será que ele vai morrer e tal, né? É uma questão de vida ou morte ali dele, né? E aí aquele problema que ele vive, aquele dilema que ele vive, será que eu honro a minha palavra que eu dei na frente de todo o reino do rei, né, da minha família e tal, e morro, ou deixa para lá e eu sobrevivo, né? Então ali a gente vê que a história sai do cunho meramente da época e pega numa dor de barriga que é nossa, né? Como que a gente lida com os nossos medos? O problema de lidar com o medo dele é o mesmo que a gente tem, né? Então, aí que transforma a lenda numa condição atemporal. Vai lá, Ana. A questão do ritmo que aí o Nilo trouxe, o ritmo do filme, realmente é um ritmo moroso, né? E, a princípio, né, tanto na tradição oral como que normalmente é interpretado esse tipo de história, é história de batalhas, né, de confrontos e tal. Até tem uma expressão que o pessoal fala, né, battle porn, que é quando tem tanta cena de batalha que até, né, o negócio fica exagerado demais. Então, em geral, filmes de ação e de aventura, ou pelo menos relatos, né, que lembram muito a questão de aventura e ação, a gente espera que haja um pouco mais de movimento, né? Mas no caso aí isso é legal da gente pensar também, por que será que o diretor quis colocar essa vibe no filme? Esse ritmo. Esse ritmo. Porque tinha tudo para ser mais um filme de ação e de aventura e tal. Por que ele quis colocar como um filme introspectivo, basicamente, né? O ritmo ali é muito os ritmos das reflexões, do que o guri está pensando. A gente tem muito tempo no filme para observar as reações dele às interações, que não são muitas, que naquela época não iam ser muitas mesmo, né? Porque não tinha tanta gente assim. Então, a gente tem o tempo de aproveitar isso e refletir junto com ele no filme, uma atmosfera bucólica e tudo mais. Mas eu acho que foi tempo demais para reflexão. Agora veja, olha como é o processo do ritmo realmente, que 2 horas, uma história
ser contada em 2 horas já torna, a gente já fica impaciente. Bom, qual que é o, né, o final, o que quer dizer e tal, e não sei o quê. E não tem, na verdade, é uma opção artística e criativa do diretor. Ele não quer que seja, tanto é que o final é aberto. O final da história não é que nem o da lenda. Na lenda, o que se passa? O Gawain chega lá, honra a palavra, né? Fala, olha, tá aqui, eu cortei a sua cabeça, agora você pode cortar a minha, né? Depois de, obviamente, passar por todos os percalços ali que ele teve que passar, mas ele banca, e aí o Cavaleiro Verde fala, tá tudo certo, você provou o seu valor, pode voltar, não vou cortar sua cabeça. Então tem um final feliz a lenda, né? E aí ele volta e é um dos cavaleiros, é reconhecido como um dos cavaleiros mais valorosos do rei Arthur, né? Só que aí no filme não é bem assim, né? O filme tem, propositalmente, né? Ele tem um final aberto ali. A gente não sabe se no final o Cavaleiro Verde ali vai cortar a cabeça dele ou não, né? Eu acho que no caso, ele coloca no final, ele mata o Cavaleiro Verde, certo? Como um dos finais alternativos, né? Porque ele coloca como dois finais. Ele coloca. Aí ele tem toda uma vida como o cavaleiro que matou o Cavaleiro Verde, tanto é que ele vai lá, uma coisa que me deixou bem impactado foi a questão de que ele vai com aquela que era amante dele, que era o amor da vida dele, e trai a confiança dela, porque ele fica só com o filho e casa com a outra que ele teve. Então isso eu achei que eles quiseram transformar aquele filme numa coisa um pouco mais, tal, dar um trato melhor nisso daí, mas quando ele volta, ele percebe, ele chega lá de volta, percebe que ele fez uma coisa errada, tem a chance de se renovar, e eu acredito que o Cavaleiro Verde não cortou a cabeça dele, para que ele pudesse continuar, no meu modo de... A gente até, né, uma das interpretações aqui, a gente vê, né, a frase final lá, né, que encerra o filme, o off with your head, né, em inglês tem 2 interpretações possíveis, né? Saia daqui com a sua cabeça, tipo, suma da minha frente, né? Ou você vai perder sua cabeça, vou cortar sua cabeça, né? Perca a sua cabeça, né? Então, eu acho realmente no sentido de ficar doido, né? No sentido de ficar alterado da cabeça. Exatamente. Isso fomos nós depois de assistir o filme. Pode ser também a questão da mentalidade antiga ser substituída pela mentalidade nova. Também é uma interpretação possível, exatamente. Agora, o que a gente percebe é que aquela segunda vida ali, a second life dele, né, que o Nilo descreveu aí, né, que ele conseguiu ver que ele ia ter uma vida que ele caía em desgraça, ele até virava rei, né? O poder temporal ele tinha, mas aí o preço disso era desonra, guerra, doença, né, uma série de coisas, e ele acabava de uma maneira totalmente melancólica ali, deprimido, triste, e o reino, né, em deterioração total, né? Então, aí ele volta, né, ele faz a opção consciente de falar, não, eu prefiro uma vida desse tipo, não vale a pena, né? E aí, então, é aí que é a grande pulo de maturidade dele ali, né? Ao final. E é interessante, né? Ô, Nilo, mas a forma e o conteúdo são associados, isso é proposital, né? Ele escolhe fazer isso para forçar as pessoas a pensarem em coisas diferentes. Mas eu queria comentar dessa questão do final alternativo, né? Enquanto ele decide se ele vai ou não realmente se entregar ali ao Cavaleiro Verde, fala, não, espera um pouquinho, eu preciso pensar. Aí se desenrola toda esse plano B, né? Ele imagina lá, o que aconteceria se eu fugisse, universo paralelo, né, Lu? O universo paralelo. Como seria a minha vida se, né, eu saísse daqui sem morrer, sem matar, e aí tem essa história toda. Mas essa história toda, ela não é casual, né? Vejam que as escolhas que ele vai fazendo e que levam à desgraça do reino, à luta, né? Ele, enfim,
está numa situação degradante é simplesmente o resultado da continuidade daquele perfil de escolhas que ele vem fazendo. Então, o que ele fez com o presente que ele ganhou da amante dele? O que ele fez, né, quando encontrou a mulher que recebeu, que hospedou e que se insinuou para ele? O que ele fez com a fantasma que pediu ajuda para ele? A princípio, ele quis regatear ali, negociar, né? Até que ela que chama a atenção dele, falando, não, mas por que você me pediria isso? Devolve a questão ali para ele. Então, todas essas ações que ele vai fazendo, né, quando ele recebe o presente e sequer agradece, né, dá aquela desprezada básica na pessoa. Então, todas essas escolhas, elas são coerentes com esse tipo de resultado, né, que ele teria se continuasse se comportando dessa maneira, né, além de impulsiva, ingrata, egoísta, né, que desconsidera os sentimentos dos outros, ou os entendimentos e necessidades dos outros, mesmo ali com o assaltante, né, o rapaz que oferece ajuda, mas que não é bem uma ajuda, né, depois mostra-se uma espécie de assalto, mesmo ali, a cena tem nome, né, porque o filme vai trazendo mais ou menos como se fossem os atos do teatro, tem o nome, né, daquele ato, e ali é um ato sobre a generosidade. Então, o assalto acontece justamente porque ele não quis ser generoso. Então, assim, você não quer dar, então a gente toma. Então, ali, todas essas coisas lentas que vão acontecendo são para mostrar a personalidade dele, o comportamento dele, as tendências dele de traços, né, que estão se manifestando, e no plano disso tudo. Se eu continuar assim, nesse caso, fugindo, sendo covarde, ignorando, o que vai acontecer no longo prazo? Tudo isso aqui, né? Para o coletivo, porque aí também tem essa questão, puxando um pouquinho aqui para a ecologia, a gente pode lembrar, né, que as coisas têm o efeito borboleta, né, uma pequena coisa hoje pode ter um efeito multiplicado a N se a gente olha para ela ao longo do tempo. Uma coisa que é pequena numa situação, ela se repete numa escala muito maior se você olha numa lente um pouco mais ampliada, né. Então, seria isso, essa ação pequena dele, cada uma dessas ações pequenas dele, no conjunto da vida, levaria o reino todo àquele mesmo perfil de comportamento. E na hora que ele decide não manter aquele comportamento e entrar na situação, não, então tá, agora eu tô pronto, pode ir, quer cortar a cabeça, corta, faça o que quiser. Isso é uma mudança de atitude em relação a essa linha de comportamento, é um rompimento com essa linha de comportamento, né, que não tem tanto a ver com a honra em si, mas tem a ver com um novo posicionamento em relação a essa mentalidade, pelo menos assim que eu interpretei. Aí, Ana, Gabriel, Amauri, todo mundo já quer falar. Eu acho isso aí bem legal que você falou, Lu, porque assim, ó, ele é uma consequência dos comportamentos que ele já vinha tendo. Então, olha só que interessante. Ele recebeu aquela fita verde lá, né? Da mãe protetora que segurou a cabeça dele lá naquele mundo paralelo ali na história. Olha só que interessante que a gente pode fazer como metáfora, agora vamos trazer para a nossa realidade paraecológica aqui de aquecimento global. O Cavaleiro Verde disse que ia retribuir o mesmo golpe que recebesse. Então, ele retribui o mesmo golpe, a gente fica sabendo depois que realmente ele perdeu a cabeça, mas aquela fita verde segurou a cabeça dele no lugar. Então, assim, olha a metáfora que a gente pode fazer. O Cavaleiro Verde, a natureza, está fazendo a sua parte. Não é que está fazendo a sua parte, está fazendo aquilo que é a natureza dele. Eu estou retribuindo aquilo que eu estou recebendo. Na verdade, então, né, aquilo que eu estou recebendo. De vingança, mas é a lei da ação-reação, né? É uma retribuição, exatamente. Não foi uma vingança, foi uma retribuição. Só que aí o menino lá, o Gawain, estava usando a fita verde, que segurou a cabeça. O que a gente pode interpretar aqui? Estou fazendo exercício mesmo de brincadeira aqui com vocês. Essa fita verde é como se fosse os artifícios que a gente usa hoje
modernamente para tentar dar um jeito no problema que a gente mesmo está criando com a natureza. A gente já perdeu a cabeça, só que a gente fica aqui com tecnologia, com uma opção de outros artifícios, tentando segurar, tentando continuar tendo o mesmo estilo de vida, que só está levando a gente para um desastre ainda maior mais lá na frente. Uma hora, isso não vai ter jeito. Eu posso até continuar com a cabeça aqui e usando a tecnologia e a fita aqui para segurar minha cabeça no lugar, mas na prática eu já perdi essa cabeça, porque eu não estou admitindo todos os problemas que eu mesmo, todas as escolhas que eu mesmo estou fazendo e que estão me levando para onde a gente está sendo levado, se a gente não fizer alguma coisa de verdade. A hora que ele percebe isso, o mundo está acabando em torno dele, né? Ali naquela fantasia, o mundo está acabando em torno dele. Aquilo já não está bom para ele de qualquer jeito. Aí ele tira a fita e a gente vê que realmente ele perdeu a cabeça. E aí ele volta lá e falou, não dá para ser assim, eu tenho que realmente fazer de outro jeito, eu tenho que admitir aqui a coisa e daqui a gente vê o que faz. Gabriel? Perfeito, muito bom. Alinhou muito bem com o que eu ia falar, o que a Luciana falou e o que a Ana falou. Entrando um pouco na paraecologia, né? Eu acho que é bom ressaltar que a paraecologia não é apenas sobre o meio ambiente, crise climática e todas essas coisas, mas também, principalmente, sobre as interações, né? Então, a nossa interação com o ambiente, com outras consciências. E no filme, uma das principais interações que eu percebi é justamente essa dele com a mãe dele, com a faixa verde que ele usa e também com a amante dele. Então, fazendo uma analogia aqui, né, a gente pode ver a mãe dele talvez como alguém que está fazendo uma consciência, que está ajudando ele ali, fazendo uma assistência, que inicialmente não fala o que ele deve fazer, mas propõe ali um desafio através da invocação do Cavaleiro Verde, né? Só que como ele é uma pessoa que tem medo, ele não era realmente um soldado, né? Ela dá um empurrãozinho, que seria a cinta verde, né? Então dá a cinta verde ali para ele, dá aquele empurrãozinho para ele entrar nessa jornada, para ele se sentir mais confiante, né? Conseguir sair ali do lugar que ele está. E aí, na jornada dele, ele perde essa cinta pela primeira vez, né? Que era um símbolo ali de confiança, de proteção. Então ele perde, e depois com a amante dele, ele recupera aquela cinta. Mas aí a gente já pode ver a amante dele talvez como um assediador, porque ele acaba ali não tendo lucidez para deixar esse assediador de lado e seguir, e aceita a cinta. E a cinta acaba sendo o que era um símbolo de proteção, de confiança, passa a ser uma muleta. Então ele utiliza aquela cinta até ele perder a cabeça no final lá, né? E no fim, quando tá tudo desmoronando na volta dele, a última pessoa que sai do lado dele ali é a mãe dele, né? Então ela sai e some, aí ele decide tirar a cinta, que na minha visão, né, passou de um símbolo de proteção para um símbolo de muleta ali, que ele estava utilizando para continuar vivo, e foi onde finalmente ele teve um momento de lucidez para poder ser uma pessoa melhor, vamos dizer assim. Uhum. Muito bem. É justamente essa transição aí, né? A gente começou falando do Sir Gawain enquanto um personagem individual ali, né? Um ser humano com a sua jornada ali de amadurecimento, né? E a gente e isso é uma camada ou vamos dizer assim, uma dimensão da história que a gente pode simplesmente considerar aquilo ali mesmo e já tem a sua função, né? Como a Ana bem colocou ali no Zeitgeist, no espírito do tempo ali daquela época. Mas a gente pode transformar e ver em uma outra camada, em uma outra dimensão, esse filme, essa história, essa lenda toda, né? E como uma alegoria e uma reflexão justamente sobre a relação entre o ser humano e a natureza, né? Então ali, se você substituir o personagem individual, né, Sir Gawain, pela personificação de toda a humanidade, né,
E o Cavaleiro Verde, como a personificação da natureza, que é uma leitura que muito bem pode ser feita, então você começa a ver uma outra possibilidade da história ali, né? Então, quando no início a natureza se apresenta e fala, olha, eu estou aqui colocando um challenge, né, um desafio, né, para vocês, né, aceitam ou não e tal. E o Sir Gawain, ele pula lá com toda a empáfia, com toda a humanidade ali, achando que pode destruir a natureza, que pode destruir o Cavaleiro Verde. E a gente sabe, a gente descobre logo que, mesmo cortando a cabeça ali, a natureza não pode ser destruída pela humanidade, né? Então, isso era antes, vamos dizer, de uma revolução industrial, onde e a revolução científica, né? Que foi justamente aquela postura da humanidade de achar que poderia dominar e controlar a natureza e que trouxe a gente ao estado que a gente está hoje, onde há uma real ameaça da nossa sobrevivência aqui, né? Então, assim, mesmo que a humanidade ela seja decapitada, vamos dizer assim, a natureza ela vai continuar. Isso é uma única certeza que a gente pode ter. Então, qual que é a postura que o ser humano, que a humanidade vai ter? Vai repactuar, né? Então, você tem aí as conferências climáticas, né? As nações aí tentando fazer aí a mudança de legislação e que é uma grande incógnita, né? Então, essa opção aí no filme, pelo final aberto, é exatamente um ponto que a gente se encontra hoje, né? Vai acontecer, né, essa superação e nós vamos realmente amadurecer e começar a tratar a natureza como nós mesmos, porque nós somos a natureza e a natureza é a gente, né? Vamos ter essa maturidade ou vamos continuar destruindo o planeta e passar ao ponto de não retorno? Essa história está em aberto também, né? E aí o filme ele traz justamente essa reflexão. O que é que o ser humano vai fazer? Qual é o passo que nós vamos dar? Nós vamos, né, dar um passo adiante ou não, né? Diga. Tem uma coisa em relação à narrativa que tem a ver com o que você está falando, que é assim, ó, nessa época aí, na época que o conto foi contado, né, que o conto era na tradição oral, tinha muita influência já das questões bíblicas, né, dos evangelhos e tarará, tarará. E nessa época, as narrativas bíblicas, elas tinham duas características, ou era apocalíptica ou profética. Apocalíptica não é, a gente acabou hoje, quando ouve a expressão apocalipse, a gente já pensa no fim do mundo, né? Mas, na verdade, apocalipse que significa revelação, revelar alguma coisa. E como as revelações geralmente estavam anunciando o fim do mundo, aí as pessoas já iam direto para a interpretação final, né? Então, Apocalipse é o fim do mundo. Mas o que eu vi também, que eu acho, né, que eu vi nesse filme? Que esse filme, ele tem uma narrativa apocalíptica. Existe um fim do mundo de uma pessoa que está ali, quando a gente está acompanhando o passo a passo de uma pessoa que está indo para o cadafalso, ela vai perder a cabeça, que foi o que ela fez com a natureza. Então, a gente está acompanhando o apocalipse de um cara. E aquela fantasia que ele tem ali, quando ele está usando a fita verde, que ele vê o mundo dele se acabando em torno dele, aquilo é uma narrativa apocalíptica que vai para o contexto dele também. Tudo está se desmoronando. Então, acho interessante a gente pensar nisso, né? Que é um caminhar. E acho que também tem a ver com essa lentidão da narrativa do filme. Foi um caminhar lento, que ele foi indo meio preguiçoso, parece até devagar demais para esse cadafalso, até porque está indo para o final. Quem é que caminha apressadamente para o fim da vida? Eu acho que difícil, né? A pessoa tenta adiar o mais que pode, aquele negócio. Então, ele está caminhando lentamente. É uma relutância, né? É uma relutância. Esse ritmo lento é a relutância. A relutância, a vacilação dele. Ele quer, mas não quer. Ele quer ser cavaleiro, mas ele sabe que ele está indo para o final, para um fim. Alguma coisa vai morrer ali, e morre mesmo. Alguma coisa morre, né? Ou a subjetividade ou o corpo, né? Isso aí. Ou o ego, né, Lu? Ou o ego. O ego. Sim. E aí, uma coisa que eu perguntei para a Lu nas nossas conversas de bastidores, que eu acho que é legal a gente trazer aqui também, que é assim,
esse apocalipse, porque se a gente for fazer a transposição para o meio ambiente, né? Uma grande narrativa da nossa cultura ocidental são as narrativas apocalípticas, e cada geração tem a sua. Então, a geração dos meus pais, por exemplo, foi lá com a Segunda Guerra Mundial, a questão de o mundo acabar com a Primeira e Segunda Guerra Mundial. Depois veio a Guerra Fria, e aí era um apocalipse nuclear, né? Uhum. Com as bombas nucleares e tal. Então, sempre parece que tem uma coisa, sempre assim, uma sombra rondando as nossas narrativas ocidentais aqui, com uma questão apocalíptica. E a da nossa época agora, dessa geração, são as narrativas do aquecimento global, do desastre climático, né? E como que isso aí vai acontecer. E aí a minha pergunta para a Lu foi a seguinte, que eu quero trazer agora. E aí, tem jeito esse negócio? É mesmo? Estamos indo para o cadafalso? A gente vai perder a cabeça? Apocalíptico ou não é, né? E olha, acho que nós estamos marchando muito morosamente e vacilantes para isso, quer dizer, tentando evitar a coisa sem realmente trabalhar a coisa em si. Ana, eu acho que a Lu vai responder off with your head. Quase isso. Eu queria comentar, só antes de responder, em relação à linguagem do filme, né, que isso também se ilustra na cor que eles escolheram, né, o filme é todo escuro, ele não é só lento, né, ele tem aquela lente esverdeada que deixa toda a cena escurecida, a própria maquiagem, né, dos personagens, uma expressão meio cansada, mais cadavérica até, não tem nenhum personagem super bonito, iluminado, né, que vai retratando isso também, o estado interior dele e essa relutância, né, que está no ritmo e está na aparência, está na cor. Não sei se vocês repararam também que as paisagens não são paisagens exuberantes, ele passa num lugar todo desmatado, queimado, né, aquela floresta que ele entra logo depois de um desmatamento, e ele sai logo depois em outro lugar que também está meio apodrecido, degradado. Então, só para resgatar também que a forma tem a ver com o conteúdo, né, eu acho que é intencional ali. Mas aí, se estamos ou não indo para o apocalipse climático, essa pergunta sempre vale a pena, né, porque a gente fica numa discussão um pouco maniqueísta e até um pouco polarizada, como se a discussão fosse, isso é verdade ou não é? É um grande exagero, uma grande manipulação para vender coisas, para fazer política, ou é uma situação real a qual a gente não está considerando seriamente, está ignorando, e a nossa negligência vai custar caro? As coisas são postas como se fossem isso ou aquilo, e na verdade a gente tem isso e aquilo, né? A gente tem uma situação mais complexa, porque do ponto de vista científico, o que a gente tem de constatação? O planeta tem limites bem concretos, e em 2011 foi proposta uma metodologia nova de análise em relação a esses limites, para isso ficar menos abstrato, menos subjetivo, e você poder medir, né, até onde estamos indo dos limites que temos, como a gente pode avaliar isso de uma forma mais objetiva. Então, foram propostos 9 limites e formas de medi-los. Que limites são esses? Não são aleatórios, eles são aqueles que regulam o funcionamento da nossa biosfera, aqueles que, se forem rompidos, desorganizam a fisiologia do planeta como um todo. E aí o clima é um deles, né? Ele é um desses limites, porque quando você tem uma alteração climática, você tem uma alteração de várias outras coisas, né? É só imaginar assim, a nossa agricultura, portanto, a alimentação humana, depende inteiramente do clima, né? Então, se a gente não tem como organizar e prever a partir do clima o que a gente vai comer, a gente não tem comida. Não tendo comida, tem uma série de outros problemas
né, políticos, econômicos, sociais, culturais, uma série de outros problemas que a tecnologia sozinha não vai dar conta. Eu não sei se está fácil aí, Amaury, a imagem dos limites, só para a gente mostrar para o pessoal. Sim. Quais são eles? Na ponta da agulha aqui, só um instante. Então, põe na tela. Mas eu vou falando para vocês. Então, eles classificaram os limites dentro de 3 zonas, vamos dizer assim. Uma zona de segurança, uma de risco crescente e uma de risco alto. Então, o que vocês estão visualizando ali, o verde seria, enquanto esses limites estiverem dentro do verde, tudo bem, estamos numa zona de segurança, existe degradação, mas existe resiliência, existe uma capacidade de recuperação da própria natureza em relação aos problemas que surgiram. Quando a gente entra no laranjinha ali, no laranjinha mais próximo, ele é uma zona de risco crescente, é o sinal amarelo, né, tá dizendo lá assim, atenção, aqui estamos com dificuldade de recuperação. E quando a gente vai até o final da seta, né, abrangendo ali, ficando mais escuro esse laranja, significa que a integridade foi ultrapassada, é uma zona de alto risco, e, por exemplo, essa avaliação, né, de que, na média, a gente ultrapassava os 2 graus de temperatura, esse é um risco que está nesse nível aí de risco máximo, porque quando isso é ultrapassado, significa que várias outras coisas já aconteceram, né, significa que você já tem mudança na quantidade de disponibilidade de água, na frequência de perda de funções ecológicas que vão gerar, por exemplo, o que a gente chama de pragas, então na frequência de chuvas, na aridez do solo, no fluxo... já começa a ter efeitos sistêmicos, né? Sistêmicos, exatamente. Então, essa medida que está aí, essa é a atualizada, não é a que foi feita em 2011, é a de 2021, que mostra, então, que dos 9 limites, a gente tem 4 gravemente ultrapassados, e o 1 aí, que é o uso da terra, né, que está crescentemente ampliando o seu nível de risco. Então, para quem não conhece, não consegue ler aí em inglês, né, é integridade da biosfera, 1, mudança climática, esse outro que a gente está falando, né, as novas entidades que eles chamam, por exemplo, a presença de microplástico no leite materno, no sangue humano, na água, que já acontece, presença de novas substâncias químicas, né, que nunca existiram, e dessa forma. Ali tem também em cinzinha o esgotamento, né, a carga de aerossol atmosférico e o esgotamento do ozônio estratosférico. Nesse caso, nós não estamos com problema, porque isso foi resolvido na década de 90, né, e ali depois tem a acidificação do oceano, que ainda não chegou no amarelo, mas falta muito pouco, e a acidificação do oceano se intensifica muito quando a gente fala de mudança climática, né. Aí depois temos os fluxos biogeoquímicos e a presença muito grande de fósforo e nitrogênio, esse P e esse N, que desequilibram todo o restante, né, dos ciclos biogeoquímicos, o uso de água doce e as mudanças no uso da terra, que significa basicamente o desmatamento para, né, a gente ter pecuária e agricultura intensiva, monocultura. Mas para não ficar chato, isso era só para situar vocês, né, para entender qual é a situação. É mais ou menos como ele, se nada for feito e as coisas continuarem nesse ritmo e nessa ordem, é claro que vamos perder a nossa cabeça, né, por quê? Porque a gente depende da integridade da biosfera. Porém, se a coisa certa for feita no sentido de interferir sistemicamente, a gente também tem uma mudança que é rápida e que provoca a regeneração, a recuperação dessa integridade. Eu vou resumir em uma só, que é a regeneração das florestas. O fato da gente investir em regeneração de florestas, né, e conseguir fazer com que elas recuperem um percentual grande aí do nosso planeta,
interfere em todo o resto, interfere no clima, interfere na biodiversidade, muda os ciclos biogeoquímicos, muda a acidificação do oceano, muda a quantidade de carbono na atmosfera. Então, plantar, e não plantar monocultura, né, plantar ecossistemas, plantar ecossistemas mesmo, não é um monte de árvore, não é uma plantação de árvore, é a recuperação do funcionamento das árvores no seu conjunto, cada uma tem uma função, uma vai ajudando outra, vai trazendo animais diferentes, então, recuperar florestas é recuperar toda essa integridade. Então, o nível de risco que nós estamos é calamitoso? Ele é sistêmico? É apocalíptico? Mas a solução não é tão complicada assim. A solução é mais ou menos como ele lá, oferecendo a cabeça para o Cavaleiro Verde no final. É um posicionamento. E é um posicionamento pela presença de florestas novamente no planeta. Assim, para resumir... um amadurecimento também. Precisamos amadurecer, né, nesse processo. Porque para poder ter floresta, que parece tão simples, planta lá, significa que a gente tem que escolher várias outras coisas. Por exemplo, não cabe uma agricultura e uma pecuária como a gente tem hoje. Não dá, é impossível isso e florestas, não tem como. Então, a gente precisaria ter uma agricultura consorciada, uma agricultura sintrópica, uma agricultura biodiversa, né? Uma coisa que não fosse de monocultura para exportação, para fazer dinheiro pelo dinheiro, e sim uma coisa que fosse suficiente para produzir alimentação para todo mundo. Isso é um outro modelo econômico, é um outro modelo tecnológico, é um outro modelo político, é um outro modelo cultural, é uma outra mentalidade. Então, mais ou menos como o personagem ali, né? Você está deixando um estilo de vida, uma certa forma de manifestação de traços, e escolhendo um outro estilo que requer outros traços, outros posicionamentos, abrir mão de uma série de coisas. Não vai ser igual era antes, né? Pode até ser muito melhor do que antes, e provavelmente é isso mesmo, porque com mais equilíbrio, a tendência é ter mais bem-estar. Mas não é sem preço, né? Não é sem a gente sentir a mudança. A mudança tem um custo. Toda vez que a gente vai mudar, nosso cérebro protesta, né? Não, peraí, eu estou acostumada a funcionar assim, você está me dando trabalho demais, estou gastando energia. Não, e assim, tem o custo emocional, tem o custo do hábito, então não é de graça, mas é bom, né? Mudar é bom, a gente fica mais leve, né? Abre aí o microfone. É a morte simbólica desse estilo de vida que a gente está levando, né? Essa inclusive cabeça... é egoico, né? É bom que ela role. E é um estilo de vida bem como o do rapaz, egocêntrico, mimado, ingrato, perdulário, igual a ele. Arrogante, pretensamente dominador, né? Uhum. Muito bom. Que já não cabe, né? Que já não cabe mais. E que não precisa, né? Assim, é aquilo de estar mantendo uma coisa que pode ter sido uma necessidade, um nível de amadurecimento num certo momento, mas que a gente não precisa mais, nem como indivíduo, nem como coletividade. A gente já tem todas as condições, tanto tecnológicas, como de culturais e de pessoas dispostas para ter uma reorganização desse processo. As condições estão postas, e a gente, como está nesse momento, né, de intensificação da reurbanização extrafísica, a gente pode olhar sob esse ângulo também, né? Então, ao mesmo tempo, a gente tem uma intensificação dos problemas, uma agudização, fica tudo com uma lente de aumento, parecendo, né, que desgraça pouco é bobagem, cada dia tem uma coisa pior, mas, ao mesmo tempo, em paralelo, a gente também vê o oposto disso, uma crescente organização de pessoas, de exemplos que são justamente pela recuperação, né, dos laços comunitários, da integridade ambiental, outros tipos de modelo político, de modelo econômico que sejam mais
equilibrados, né, no sentido de proporcionar bem-estar à humanidade, para o indivíduo e para a coletividade, e tudo isso está em jogo ao mesmo tempo, são os universos paralelos aí, né, as duas coisas estão acontecendo, não é uma mais que outra, são as duas coisas acontecendo, e a gente vai se posicionando, bom, eu vou botar energia onde? Aqui, com as minhas ações em sustentar esse processo que já está caminhando para o abismo, e é fácil disso acontecer, né? Porque a gente não se dá conta, parece abstrato, a gente não se dá conta que o que a gente escolhe para comer, para vestir, onde morar, como se transportar, essas coisas básicas do dia a dia, são elas que sustentam ou não, né, pela cadeia produtiva que sustenta esses produtos e processos, são elas que sustentam ou não esse destino apocalíptico aí, esse rumo das coisas. Então, a pessoa pode muitas vezes falar, não, mas eu sou totalmente a favor, vamos preservar, é claro, a natureza e tal, mas ela tem uma ideia ingênua sobre isso, porque ela gosta de planta, porque ela gosta de bicho, ela pessoalmente não maltrata nada nem ninguém, mas as escolhas políticas e econômicas que ela faz todos os dias, sim, tem um efeito cascata, de médio e longo prazo e de alcance geográfico e político que leva para esse destino apocalíptico. Então, a gente pode escolher, assim, eu quero estar consciente, me filiar à manutenção desse status quo, a esses assédios todos que tem trabalho escravo, que vão trazendo, por exemplo, né, também mais bolsões complicados do ponto de vista extrafísico, associados àquele produto, àquele serviço, àquela configuração política, ou eu quero apoiar as iniciativas que justamente estão procurando reconstruir o equilíbrio de alguma forma. E isso pode ser pessoalmente você fazendo o seu quintal agroecológico produtivo, mas também pode ser justamente nas escolhas políticas, nas escolhas econômicas, o que eu estou comprando, de quem eu estou comprando, de onde está vindo isso, que tipo de trabalho é esse, né, que consequências tem em relação aos resíduos ou à fonte de onde foi extraído aquilo. Isso está sempre associado, pensando nas interações, a pessoas e a consciências. Então, para manter aquele tipo de trabalho, que consciências estão associadas àquilo? Que contextos, que bolsões? Para manter aquela cadeia produtiva, quem é que está sendo, né, evocado aí, falando da árvore, né? Quem é que está sendo evocado aí? Tudo isso a gente consegue pensar e analisar, e aí vai se posicionando, assim, individualmente, mas também multidimensionalmente, coletivamente, né? Acho que a Cris queria falar, o Francisco também, já falei muito aqui, né, gente? Olá, pessoal. Boa noite a todos. Eu Boa cheguei noite. atrasada. Muito bom rever aí alguns. A Mauri, quanto tempo? E aí, Cris? Então, eu queria saber, eu infelizmente não consegui assistir o filme, mas eu gostaria de saber se ele traz essa correlação com a reurbanização. Vocês notaram essa correlação mais direta, assim? É claro que, né, não vai, né, com esses nomes, né? Mas vocês notam que dá para a gente fazer essa menção de que o comportamento, né, o amadurecimento desse rapaz aí, do ator principal aí, né, do filme, esse amadurecimento tem impacto ou tem alguma intenção ligada à reurbanização ou nada a ver? Não, na verdade, assim, o que a gente consegue extrapolar, e ainda assim é uma interpretação, né, diz respeito ao processo ambiental, processo ecológico, né, assim, no sentido da personificação da natureza, até pelo próprio personagem lá do Cavaleiro Verde que você viu ali, né, que é meio ser humano, meio árvore, né, e tudo mais. Então, a ligação mais direta que tem ali, que é uma coisa que a gente já observa lá na gênese da história, da lenda, que era justamente aquela que foi apontada aqui no início, o avanço do cristianismo e da visão ocidental de exploração da natureza e de tudo ao seu redor, o capitalismo, né? A gente poderia fazer também essa
correlação, e o passado pagão, mas mais voltado à natureza, de respeito à natureza, de integração à natureza, a questão né, da magia que tem ali também, né, que foi citada aqui e tudo mais, né? Então, existe mais esse confronto, esse conflito, né, de um retorno a uma situação anterior, que era mais integrada, mais harmônica, e até certo ponto mais nostálgica, e uma situação nova onde existia uma perda de valores, uma perda né, do significado primordial, dessa integração e tudo mais. Então, o personagem principal, né, o Sir Gawain, é convidado a, e aí, o que você vai optar, né? Vai optar pelo que é certo, pelo que é correto e que vai preservar a tua existência e a existência de todos ao teu redor, ou não, né? Parece-me que vai até esse ponto. Agora, reurbanização extrafísica aí já seria uma coisa que a gente estaria acrescentando aí na Muito além, interpretação. muito extrapolar demais, né, talvez. Aham. Entendi. Mas e qual que vocês acham, assim, que foi a intenção desse filme, né, de quem o produziu, assim, qual que foi a ideia, o que que ele queria provocar nas pessoas, né? Qual que era A trama algum de tipo de maturação reflexão com ela é um relação... convite à reflexão, né? E eu acho que aí isso aí é uma interpretação minha, né? Mas aí é a pessoa falar, olha, você vai, enquanto ser humano, você vai amadurecer e, ok. extrapolando, enquanto humanidade, nós vamos amadurecer ou vamos, né, acabar conosco mesmo? É meio por aí, né? Qual que vai ser, qual é a sua, né? E, então, eu acho que a intenção aí foi mostrar isso de uma maneira, enquanto o gênero, né, minimalista, porque quebra um pouco com né, a Ana vai concordar comigo, quebra um pouco aquela narrativa da história tradicional, né, e tudo mais. Assim, você tem elementos fantásticos, né, o cavaleiro que perde a cabeça e continua. Então tem coisas que não são da narrativa clássica, né? E o ritmo também é lento, como já foi apontado aqui. Então é uma estrutura mais minimalista que a gente fala, né, de storytelling, né, de narrativa, de filme, inclusive, né? Tanto é que tem as pessoas, a maioria, esse é um filme muito polêmico, porque grande parte das pessoas odeia o filme e grande parte acha o máximo. As pessoas que odeiam é porque ficam presas estão esperando uma narrativa clássica, com ritmo e a moral da história, né? Chega no fim, entende direitinho o que quis dizer, e o filme não te entrega nada disso. Ele tem um final aberto, tem um ritmo mais lento, é mais introspectivo, ele te convida a refletir, ele não te dá respostas prontas, né? Então, eu acho que a grande contribuição é justamente isso, porque a gente quer queira, quer não queira, pega um período de pandemia aí, foi todo mundo atirado numa condição que teve que refletir, né? O ritmo mudou, teve gente que pirou, tem gente pirando até hoje, na verdade, né? Então, assim, eu acho que o filme é super oportuno para falar, ó, o que é que você quer? Você quer manter teu ritmo e destruir o planeta e negar a possibilidade das próximas gerações viverem nesse planeta? Ou você quer perder sua cabeça e fazer as reflexões que a Lu trouxe aí, né? De não passar do ponto de não retorno para todos os elementos mais críticos aí da nossa sobrevivência no planeta, né? E aí tem outras, em economia você tem também a abordagem Donut, né? A economia Donut, que a gente teve a oportunidade até de apresentar uma aula lá no PAI da Reaprendência sobre o livro, né? A economia Donut. Convido vocês a conhecerem, né, os princípios da economia Donut, né? Que é justamente isso, a gente não pode ultrapassar um piso onde a gente não tenha condição de sobrevivência enquanto sociedade, enquanto indivíduos, mas também não pode ultrapassar um teto de destruição do planeta que não tenha retorno, né? Que não tenha a manutenção da homeostase planetária aí. Então, isso é a economia Donut, né? Você trabalha dentro de uma faixa de teto e de piso que te permite sobreviver, mas sem destruir o planeta, né?
Maurício, Francisco, você me dá licença só com um comentário rapidinho sobre essa fala aí da Cris, sobre qual seria a intenção do autor, né, do diretor do filme. Tem uma questão sobre obras, principalmente obras de ficção, que assim, uma coisa é o que o autor pensou, elaborou e tudo, né, numa literatura, num filme e tudo mais. Outra coisa é o que o receptor dessa obra está lá processando dentro da cabeça dele. Então, o significado final de qualquer obra, ela nunca é só a intenção do autor, ela é uma conjunção entre a intenção do autor, a percepção de quem assiste e o contexto também, o contexto social. Essa mesma obra, por isso a gente está falando, ó, essa obra e essa, se você fosse ler o conto escrito lá em 1400, hoje, a leitura dele ia ter um efeito sobre você. Você agora está vendo o filme, vai ver o filme e vai ter um outro efeito sobre você, porque está passando pela interpretação do autor, né? Então, é sempre um contexto. Tem um contexto que você vive, que muda a sua interpretação, que a sua cabeça, as suas vivências que mudam a interpretação, e a intenção do autor, que pode direcionar algumas coisas, mas também ele não é absoluto. E a obra também, ela meio que toma vida, toma vida própria. Ela fala, às vezes a obra fala coisas que o autor nem imaginava que ela falaria. Não passou pela cabeça dele aquilo, mas ela tomou forma. Muito legal, Ana. É como se a gente, a cada vez que assistisse o filme, dependendo do contexto e da maturidade que a gente já se encontra, ou dos problemas que a gente está enfrentando, sei lá, então nós pudéssemos ter outra interpretação daquele cenário que a gente antes não teve a interpretação que vamos ter. Muito legal, valeu. E o que o autor queria dizer a princípio, às vezes nem importa. Você pode... a sua interpretação é que vale mais, muitas vezes. Vai lá, Francisco. Desculpa te pegar sua vez aí. Bom, aproveitando, né, o que a Luciana trouxe, acho que foi bem esclarecedor, né? A Cris também trazendo a questão da reurbanização. Então, a Ana está certa, acho que cada um que assiste tem uma interpretação baseada nas experiências que ela tem, né? E no que representa perder a cabeça, né? Então, acho que isso é um ponto. Sabe que vai ter um final, porém, o que eu estou fazendo em relação a isso? Em relação à reurbanização, Cris, eu acho que essa metáfora que ele traz, né, de perder a cabeça, tem muito a ver com trazer a lucidez. Vamos considerar, na parapsicologia, né, tem a consciência e a energia. Então, a interação delas em harmonia é que promove, né, a existência e a evolução do cosmos. Então, quando a consciência perde a cabeça, o que acontece com a natureza, com as energias? Há um rompimento, né? Então, nesse processo, considerando que a consciência são os pensenes, né? E a energia é a natureza, então está havendo uma dissociação. Então, a natureza está chamando a atenção da cabeça. Você vai ter lucidez em relação àquilo que você está fazendo? Então, ou você perde a lucidez, ou você ganha a lucidez e começa a interagir, preservando, respeitando a natureza, porém interagindo com ela, porque um não consegue, na verdade, né, a consciência não consegue se manter sem a natureza, né, sem as energias. Então, acho que essa conexão é uma interpretação que eu estou fazendo depois das falas, que realmente tem, né, uma relação muito forte com isso. Então, a natureza, as energias, trazendo a consciência para a sua lucidez. Então, olha, ainda dá tempo. Se tem certeza que quer continuar com isso, a cabeça já perdeu. Tem uma chance de você ainda, né, se retratar, mudar os seus pensenes, né, mudando as atitudes, comportamentos, para que se consiga, né, pelo menos manter um pouquinho mais, né, de hemostasia para que continue a sobrevivência. Então, acho que essa foi a mensagem, assim, que quando vocês falaram, nossa, tem tudo a ver consciência e energia, pensene e natureza. Se eu não mudo a minha pensenidade, né, nós estamos caindo realmente no apocalipse. Então, é quase irreversível, mas ainda dá tempo. Então, são várias chamadas que nós temos o tempo todo. O filme é só lembrando, olha, pessoal, vocês têm lucidez daquilo que vocês estão fazendo ou ainda não? Reflitam sobre isso. É uma boa leitura, poderíamos acrescentar aí, né? Muito bem, eu queria passar para... Oi, pode falar. Só mais um aspecto aí em relação a isso, né? Você queria passar para outro tema, Mauri? Não, pode falar, Vai lá.
era em relação a chamada, a Ana falou da mentalidade ocidental, né? Só para a gente lembrar que, quando a gente fala de mentalidade ocidental nesse sentido, também é um olhar reducionista, né? Um olhar do ponto de vista hegemônico aí do status quo, porque quem é esse ocidental? Não é o ocidental geográfico do mundo, né? É o modelo europeu exportado aqui para as Américas, para a África, para o resto do mundo, nesse modelo civilizatório que a gente tem, com esse tipo de economia, com esse tipo de política, com esse tipo de ciência, com esse tipo de valores, né, perpetuados aí, estimulados culturalmente, educacionalmente. Se a gente olhar no Ocidente geográfico outras culturas, as culturas dos povos ameríndios, as culturas de diversos povos africanos, não é essa a relação estabelecida com a natureza, não é uma relação de uso, de dominação, de poder, de prova, como o nosso personagem aí representa, né? É muito mais uma relação de compreensão, de fusão, de integração, de harmonização, de se sentir parte dela e se comportar como parte dela. Não é menos nem é mais, é parte. Não está nem dominando nem sendo dominado. Esse olhar vertical, né, hierárquico de dominação, de mais e menos, isso veio da cultura belicista europeia desse contexto, né, que pós-renascimento, revolução científica, revolução industrial, que se espraiou para o restante do mundo, tá? Estamos vivendo as reverberações disso. É claro que isso é um movimento que resolveu vários problemas do mundo, mas também criou novos problemas, e a gente está diante deles. Então, só para a gente ver que também esse olhar colonial que a gente tem sobre o que é o modelo ocidental, como se fosse o único, e como se ele fosse realmente ocidental, é uma construção também. E a gente reconhecer que ele é uma construção permite a gente identificar outras possibilidades, outros focos de resistência, de regeneração, de relação com a Terra. Está aí o Ailton Krenak, né, desde que começou a pandemia, sendo bastante ouvido como nunca antes, com o discurso dele, né, o livro lá de Como Adiar o Fim do Mundo, né, Conversas para Adiar o Fim do Mundo, e está falando disso, de outros modelos de relação possíveis que não passam por essa lógica exploratória. E aí, isso também, sem a gente ser ingênuo e querer achar que os europeus, então, são todos maus, e os outros povos, então, são todos bons, não é isso que a gente está falando. A gente está falando que, culturalmente, foram construídos modelos de relação com a natureza que são diferentes, e que têm consequências diferentes. E quem sabe agora, nesse momento de reurbanização, o que a gente está precisando é justamente fazer uma síntese. O que tem de positivo em tudo isso que veio do modelo europeu, né? O que veio de positivo com a Revolução Industrial, com a Revolução Científica, com, né, todo esse desenvolvimento científico, tecnológico, globalizado, etc. Tem alguma coisa de positivo, mas também o que se perdeu com isso. E, por outro lado, nesses outros modelos de relação que são mais integrados, né, e mais íntegros, o que a gente pode resgatar disso? Como é que não se apaga esse conhecimento, essa cultura, como é que não se esquece isso, se traz isso de volta para a pauta, para a gente ter uma nova construção, que resolva os problemas atuais com os conhecimentos de todos, os patrimônios das diferentes experiências evolutivas que as várias culturas construíram no mundo, né, que é um patrimônio da humanidade. Ele não está circunscrito ali a um grupo ou outro, se a gente quiser. Hoje em dia a gente tem essa possibilidade. Tá aí no nosso horário, né? Por isso você já está trazendo o mito da reciclagem para o nosso próximo debate. Já passamos aí 1h30, né? Então a gente queria já ir finalizando, né? Caminhando ao fim aí. Agradecendo, né? Assim, então a gente... Esse é o lançamento dessa atividade. Se vocês gostaram, divulguem aí, né? Nós vamos ter aí no mês que vem, então a gente já está colocando aí para vocês, né? Para já marcarem nas suas agendas, dia 24 de setembro, sábado, às 19 horas, a gente vai discutir o documentário O Mito da Reciclagem.
Esse já está disponível no próprio YouTube, dá para assistir, né, Lu? Dá. Já a gente, você acha aí, né, pelo próprio nome aí, e é o debate que nós vamos então fazer aqui no próximo mês, tá? Tendo gostado, indiquem para quem vocês acham que vale a pena trazer aqui para o debate, né? A gente vai aperfeiçoar também aí, já vamos, esse primeiro debate aqui nós gravamos e a gente vai disponibilizar no YouTube. Mas a ideia é para os próximos debates a gente trazer as pessoas aqui para interagirem na sala Zoom, mas também transmitir via YouTube, né? Então, isso vão ser próximos condições tecnológicas aí, né? Onde a ideia é que mais gente venha aí, engrosse o caldo e passe a desenvolver essa mentalidade aí paraecológica também, tá bom? E aí queria passar aí para as considerações finais aí da Ana e da Lu também. Achei muito bacana o debate, a conversa aqui. Quero só deixar uma última coisa aí, só para quem quiser correr para ver outras correlações. Tem outras obras que também fazem essa mesma ideia do mundo paralelo, aquela hora que o cara perde a cabeça e vê como o mundo seria, né? Se ele continuasse com a cabeça no lugar, mesmo tendo perdido ela. Essa mesma artifício, né, de narrativa é usado em outras obras, por exemplo, A Última Tentação de Cristo, muito bacana, mostra também a mesma coisa. E se Cristo tivesse saído da cruz, e como é que teria sido a vida dele, né? E um outro chama Retrato de Dorian Gray também, na mesma linha, que ele também tenta evitar o envelhecimento e está, na verdade, adiando o inevitável, né? Então, são três narrativas que têm esse caminhar para um fim, que a pessoa está relutante em relação a esse fim, quer desviar disso de alguma maneira, e vislumbra como seria se ela conseguisse, né, fazer esse desvio. E em uma das narrativas dá certo esse desvio. Então, é bacana de ver o mesmo tipo de efeito sendo... É que isso também, de novo, é um tipo de instrução que a gente está recebendo. O Nilo e a Elisa, não sei qual dos dois ali, falou também do Clique, né, daquele filme Clique, que também tem esse expediente aí, né? Sim. Foi a Elisa. Mas aí é um pouco diferente só, Anori, porque no Clique, isso tem vários outros também, né, que tem um mundo paralelo. A diferença só é assim, que nesses três que eu falei, os personagens estão caminhando, eles estão tentando evitar o inevitável. E nessas outras narrativas, não, é só como e se na minha vida eu não tivesse filhos? Ou se na minha vida, né, eu conseguisse desligar a boca das pessoas? Então, é outro tipo de e se. Nesse caso aqui, e se eu conseguisse evitar o inevitável? Evitar a morte na cruz, evitar... No Escreva, a gente tem uma aula sobre isso que fala das premissas, né? Quando você vai escrever um roteiro e aí criar a premissa do filme. Mas é só uma curiosidade para quem quiser, né, buscar essas correlações, porque as obras conversam umas com as outras, né? É interessante de ver, às vezes você para entender uma obra, é legal de você ver ela num contexto de conversa entre obras também. Mas é isso. Muito bom. E aí, Lu? Muito legal, muito legal. E acho que também vale a pena lembrar ao pessoal, né, que como eu escrevo a escola de roteiros, sempre nos debates a gente vai ter um espaço para ir pensando nisso, né, nas formas narrativas dos filmes e problematizar isso também, como vocês fizeram hoje aqui, nessa conjunção de interesses aí. Eu queria agradecer, né, vocês todos que ficaram aqui, que animaram a conversa, e a divulgação que vocês também vão fazer, já deixar um toque para o Gabriel divulgar nas nossas mídias aí o link do próximo filme, que aí quem quiser ir assistindo já vai se preparando para o mês que vem, ele é um documentário de 50 minutos, não é tão longo assim, rapidinho a gente consegue entender, e ele também é polêmico, não no mesmo sentido desse filme, mas no sentido do impacto apocalíptico, né, e se for assim mesmo, e se essa solução que a gente está pensando não for bem assim como ela está sendo divulgada, então tem novas discussões. Hoje não deu tempo da gente se aprofundar, o filme poderia ir para muitos outros caminhos além desse, né, mas eu queria só deixar a dica, então, para quem quiser pensar naquela questão das disputas simbólicas, de lembrar, né, que como a mãe do rapaz
é a que evoca a natureza. Isso também representa essa cultura ancestral de maior pertencimento à natureza. A gente encontra isso hoje em dia, encontra naquela época, mas tem muita relação com o parapsiquismo, né? Essas culturas tratam o parapsiquismo de uma forma mais natural, mais integrada, e, portanto, ele não é visto como uma ameaça, ele é uma parte da vida. O parapsiquismo e as outras dimensões também, né? O Otherworld lá, Isso. dos celtas, né? Isso, e a própria moça fantasma lá, que é socorrida, né, no filme, ela é uma representação disso também. Então, a gente poderia caminhar para outras análises, mas cada um pode ir construindo aí por si mesmo essa reflexão, só lembrando isso, então, que nas culturas de maior proximidade à natureza, o parapsiquismo não é um problema, ele é só parte da vida e ele é usado para resolver problemas, né? E já ao contrário, né, na civilização que ele representa, o personagem principal, né, que a Ana trouxe aqui, a ilustração, né, do modelo ocidental de vida, ele é o inimigo. Então, o parapsiquismo não pode ser considerado, tanto que Arthur e Morgana aqui estão nessas oposições, né, o uso da data do Natal como uma data simbólica também permite a gente ir para essa outra camada de leitura, né, entre a visão mais parapsíquica e natural do mundo e essa visão mais doutrinária, dogmática, autoritária, né, que perpassa esse modelo ocidental. Mas fica aí, então, a reflexão para quem quiser se aprofundar. Eu queria só agradecer e desejar um ótimo final de semana para todos. Valeu, pessoal. Ótimo final de semana para todos e até o próximo debate aí, mês que vem. Valeu, um abraço.